Fala aí, rapaziada do nosso canal do Grêmio, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo debate aí sobre a classificação do Tricolor Gaúcho. Grêmio ficou no empate no tempo normal, né? 1-1, mas nas penalidades venceu por 4-3 e está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Vai enfrentar o Flamengo na semifinal, Flamengo que eliminou o Atlético Paranaense. Antes de soltar o vídeo aí, trazer os comentários, os debates aí, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Grêmio, tudo do Tricolor Gaúcho, você encontra aqui no nosso canal. E nesse vídeo, trazendo aí o debate, os comentaristas falando aí sobre a classificação do Tricolor Gaúcho, né? Foi um jogo muito pegado, o Bahia dificultou as coisas, só que o Grêmio ali com a força da torcida conseguiu a vitória, levou para os pênaltis e se classificou. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Em termos de contundência, só pelo jogo de ontem, o Bahia mereceria classificação. O Bahia conseguiu, mesmo com menos posse, mesmo envolvendo menos o Grêmio, chegar muito rápido à área e conseguir finalizar demais. O Bahia produziu 16 finalizações, jogando fora de casa, uma partida de quartas de final de Copa do Brasil. Então é de se exaltar a postura que o Bahia teve. O Renato Paiva fez um grande trabalho na abordagem desses dois jogos. É bom lembrar que antes as equipes se enfrentaram pelo Brasileiro e o segundo tempo, naquela partida em que o Grêmio venceu, o Grêmio dominou. O Renato conseguiu ali achar soluções, o Grêmio voltou muito melhor que o Bahia e o Renato Paiva tirou lições daquele jogo, levou para a Copa do Brasil, o Bahia evoluiu. E o jogo de ontem é para se exaltar e para se levar adiante para o Campeonato Brasileiro a postura que o Bahia teve. Só falar mais um pouquinho do Bahia, detalhes de uma classificação, ou no caso do Bahia, de uma eliminação. O Cicinho tinha errado no gol do Grêmio, e você também percebia, olhando para a expressão do Cicinho antes da cobrança de pênalti, que ele não estava legal para bater. Não era o cara mais indicado. O cara que erra no jogo, por mais que tenha um bom aproveitamento em treinamentos, em cobranças de pênalti, tem que bater pênalti. Mas ele tem que falar, né? Ele teria que falar. Mas geralmente acontece... Mas a sensibilidade não tem que partir de quem comanda? Principalmente hoje, Nath, que você não precisa mais da lista de batedor. Você pode trabalhar com isso no durante. Eu acho que esse foi o grande pecado, por exemplo, do Brasil na Copa do Mundo, né? Deixar nos pés de um zagueiro a decisão e não utilizar o Neymar. Não é questão de ser primeiro, é questão do cara bater. E nesse caso, o contrário. Eu iria adiando para não expor. Mas ali... Quem sabe acaba... Mas eu não consigo colocar a parcela só no Renato Paiva, porque vai muito do sentimento do jogador. Se o jogador falar, não, eu vou, professor. Ele não Você vai bateu. fazer o quê? Não, você não vai. É que às vezes dizer eu não vou... É que o Grêmio foi melhor, né? Eu acho que dos pênaltis perdidos na primeira série ali, nos primeiros 5 de cada, nas primeiras 5 cobranças de cada, o Bitelo foi quem bateu pior. Ele telegrafou demais, ele entra todo esquisito na bola. O posicionamento dele em relação à bola, já antes de partir para ela, já era esquisito e acabou se confirmando uma má cobrança. Mas o que acontece muito também é o cara que marca o gol, se consagra no tempo normal e vai bater pênalti. Isso é quase sempre. Isso é batata, né? Isso é quase sempre. Pois então não tem uma cartilha para cobranças de pênalti. O Cicinho acabou comprometendo, sim, mais pela falha ali de deixar o Ferreirinha passar quase que dentro dele. Mas ainda assim eu vejo que o Bahia conseguiu sair de forma honrosa. Nenhum torcedor gosta, nenhum torcedor fica satisfeito com a eliminação, mas ao menos a postura do time, a forma como se comportou, soube competir com o Grêmio, guerrear nessas condições, é algo a se levar de exemplo para o Bahia para o restante da temporada. Tem esse lado do jogador falar, eu vou... ou até às vezes falar eu vou, para não dizer não vou, né? E ficar exposto. Mas eu acho que tem esse lado que o Plihal falou do líder também, se antecipar e falar assim, acho melhor você não ir. Não vai ter um momento, você não está com cabeça, tinha outras opções. Então, acabou pesando, né? Mas foi no olho mecânico, hein? Classificação do Grêmio. O desgaste emocional que esses jogadores todos tiveram ontem, eu ficava imaginando ontem naquela espera, no aguardo, se ia ter jogo ou não.
em que condições. Condições ruins a gente sabia que seriam, mas talvez pudessem ser até piores do que a gente viu. O cara ali no vestiário, que não atrapalha aquecimento, Ansiedade. mesmo a preparação psicológica do jogo, é quase que uma tortura, né? O protocolo e a conversa da arbitragem do delegado para dar um parecer ali também muito ruim, eu acho que foi uma condução muito equivocada. Sim. Porque isso já era avisado pelo menos um dia antes. Pelo governador um dia antes. Um dia antes. O prefeito pediu adiamento. Então as coisas tinham que ter sido planejadas de uma forma melhor. Né? Questão de estrutura, o que ia ser feito, o que não ia ser feito, enfim. E mesmo a preocupação com o público. Exatamente. Né? Teve 35 mil pessoas que encararam o ciclone. Firmes ali. Os arriscaram, riscos. né? Arriscaram. E menos mal que cronologicamente deu para encaixar o jogo, né? Sim. As coisas aconteceram que deu para ter uma hora. O Bahia tinha a volta marcada para madrugada. Sim. De quarta para quinta. Então, a logística ia mudar toda. Tem Campeonato Brasileiro na sequência, o Grêmio folga, mas o Bahia joga. Mas no meio da semana que vem, nenhum dos dois joga, né? Exato. Então, poderia ter se pensado de uma outra forma. É o que eu falei, tinha sido avisado um dia antes. Mas não. O Bahia já estava lá, né? O Bahia viajou na terça-feira, né? Mas poderia ter sido feito de uma outra forma. Então, acho que toda a estrutura e tudo que foi pensado poderia ter sido... Isso é resultado do que a gente tem visto também dentro do gramado com a arbitragem. Essa desorganização, faz tudo ali, ó, vai fazendo. Vai levando, vai empurrando. Essas coisas que a gente acompanha no futebol Ferreirinha, brasileiro. mais um jogo bem convincente dele que tá voltando, né? A gente até vai mostrar números do Ferreirinha, ações com a bola. Isso são números desde o momento em que ele entrou. 30, foi o segundo que mais participou. Ações na área do Bahia, 6. Progressões com bola, também 6. Chutou 2 vezes, uma vez de forma correta. Driblou 2 vezes, talvez seja a principal característica deste ponto. E criou uma oportunidade. O Grêmio reconquista um atleta? Importante a volta dele, ficou muito tempo parado, voltou contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro também. Fazendo a jogada do gol da vitória. Do gol da vitória. Então, é importante, principalmente pela característica que o Ferreirinha tem. Esse 1 contra 1, a velocidade pelo lado. Poucos jogadores do Grêmio têm condição de fazer uma jogada como essa, porque não é característica. O Grêmio tem característica de jogadores de aproximação, de toque de bola. Até mesmo o Vina, que entra no segundo tempo, e o Vina, em alguns momentos, foi até utilizado como um falso 9, é jogador de toque, de bola no chão e não de arrancada, e não de quebra de linhas. E por mais que um time tenha essa característica, o Renato de 2017, 2018 no Grêmio, tinha um time muito técnico, mas, ao mesmo tempo, sempre teve jogadores como o PP, como Everton, Cebolinha, que você usa como desafogo, você usa como escape e velocidade pelo lado. Então é importante ter o Ferreirinha de volta, até por essa escassez de opções no Grêmio. O Grêmio hoje não tem uma alternativa ao Luis Soares, e a saída agora do Vina aumenta a urgência de buscar um jogador com essas características. Então o Iturbe chega, mas é também um jogador de lado, para jogar, quem sabe, do lado oposto, quando ele quiser jogar com 2 pontos. E que a gente também tem a impressão que já viu o melhor dele, né? Então, ainda chega como uma incógnita, precisando se provar, mas é fundamental para o Renato, nessa queixa ele tinha total razão, de precisar de um jogador de velocidade, porque por mais que você tenha o Reinaldo, que apoia muito, é um jogador consegue dar essa contundência pelo lado, não é um ponta, não é um cara com característica de drible, por exemplo. Então eu vejo que é um grande acréscimo ter o Ferreirinha de volta, mas também Iturbe, ter mais opções, e ainda vejo como uma carência, uma alternativa ao Soares, até para descansá-lo e até mesmo para fazer uma função ali, jogar mais próximo com ele eventualmente. Todo mundo sabe que o Ferreirinha é a bola da vez dessa fabriquinha de abridor de latas do Grêmio aí, né? Que vem do Cebolinha, passou pelo PP, tinha sempre o desafogo. Que a gente pensou que tinha passado da vez dele, né? O problema dele é mais físico e sequência, né? Precisa ter essa sequência. O Renato, em coletivas, já falou do homem de lado, na falta de outro, no elenco é o que ele tem. Um jogador importante. Eu sei que tem gremistas que têm um pé atrás, o nosso
Morel imortal, tinha um pé atrás com o Ferreirinha, mas era muito mais pela falta de sequência, né? Ele precisa de sequência. Voltou muito bem, voltando, né? O cara faz a diferença. É o tipo de jogada que nesse elenco do Grêmio não tem quem faça. Ele faz. O Luizito ontem, pelo que disse o Renato na entrevista coletiva, sentiu um problema no quadril, não tem nada a ver com problema no joelho, ele nem sabia da gravidade, se é que existe gravidade no que ocorreu ontem. Mas, de qualquer maneira, ele seguiu tratando o caso do Soares, ou o futuro do Soares, como uma total incógnita, um ponto de interrogação. Ainda não se sabe direito se ele vai viajar para a Espanha, se não vai. Agora, o Renato também disse na coletiva, já se cogita fazer o tratamento aqui no Brasil mesmo, o mesmo tratamento que ele faria em Barcelona. O próximo jogo é só daqui a 10 dias, né? Já que o Grêmio não joga no final de semana por conta de jogo adiado. Seria contra o América? Não, Contra o seria Corinthians. o jogo contra o Seria Corinthians. contra o Corinthians mesmo. América, contra o Corinthians. América é o Vasco. O Corinthians joga com o América pela Copa do Brasil só no sábado, né? O Grêmio acabou tendo o seu jogo de final de semana adiado, então vai ter um tempo maior aí de preparação para a próxima rodada do Brasileirão. E o Soares na história? Então, essa questão do quadril, aí um fisiologista, um médico vai poder responder melhor, mas, querendo ou não, é uma interferência em relação ao joelho, porque ele descompensa. E muitas vezes o jogador, Eu não quando sei se sente foi dor... pancada. Não, às vezes o jogador, quando sente dor, ele tenta tirar um pouco o peso de uma perna para jogar mais para uma outra. Isso, querendo ou não, descompensa o todo, né? Agora, preocupa. Ontem a gente via ele em campo e muitas vezes a gente via ele com uma expressão ali um pouco angustiada. Quanto ele sente de dor, ninguém consegue medir. Isso é dele. Agora, tem que ter um cuidado, é o que o professor sempre fala e usa, né? Se souber usar, não vai faltar. É isso. O Soares vai ter que dosar muito bem. É Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, qual jogo eu posso descansá-lo? 2 rodadas seguidas eu vou descansá-lo. E esses 10 dias aí, Nath, isso aí é ouro, hein? Tem que aproveitar bem isso aí, porque o calendário do futebol brasileiro... Principalmente o Soares, né? Você ter esses 10 dias, decide ver o que logo aconteceu isso ontem, aí. né? Se tiver que ir para Barcelona para fazer o melhor, vai de uma vez, deixa o cara satisfeito, porque também é o médico dele, né? Não, mas o Lugano falou pra gente no resenha da rodada de segunda-feira que já fez esse mesmo tratamento com esse mesmo médico. E ele é rápido. Na verdade, é célula-tronco. Injeta ali, é tratamento ortomolecular, né? Sim. E na verdade, a partir dessa injeção, o sujeito suporta não que maqueie ele mascara a dor, um pouco a dor. Mas o desinchaço diminui bastante e ele consegue, por um longo tempo, jogar sem tantas dores, com dores administráveis. Coisa de 1 ano e 1 ano e meio, não é? Não é um botox que dura 4 meses, professor. Sei, é mais que um botox. Tem uma durabilidade maior. Quer dizer, pode, de repente, resolver. A gente torce para que seja uma medida que realmente torne a vida do Soares e do gremista melhor. Eu não lembro qual ex-jogador falou, mas que a maioria dos jogadores jogam com dor. Todos, né? Em grande parte. Atleta de alto nível. Em grande parte. Pratica a sua atividade com dor. Exatamente. Mas se puder minimizar até para tirar e extrair o melhor do Soares, fico imaginando ele com menos dor, professor. O Oscar, não vai dar de trabalho. Schmidt, mão santa, que dizia, né? Que a dor faz parte do uniforme do atleta. Dores do ofício. Mas dores administráveis, né? Antigamente, quem tinha problema no joelho fazia as famosas infiltrações. Resolvia ali para um jogo, mas depois o cara sofria muito. Se temos essa possibilidade aí do Botox de longa duração, vamos nessa, gente. A gente quer ver o Soares bem. Mas é que o Soares não tem reposição. Isso dificulta demais, porque não consegue dosar. Tem um Diego Souza, como tinha antes, você não é o Soares, mas ainda assim vai ter um cara que é da posição, que é confiável. O Grêmio hoje só tem o André. O André é jovem ainda, precisa ser melhor trabalhado. Segura, né? Não dá para segurar a bronca como titular. Mas eu acho que valeria o investimento de mandar ele para Barcelona arrumar isso aí. Falar, vai lá, eu pago, vai. Isso sim. Para você ter o melhor dele para o segundo semestre agora. Professor, o senhor já realizou 10 defesas
Numa única partida de futebol? Já realizei e meu time tomou de 10. Era para ser 20. Pô, era para ser 20? Você tá parecendo que tinha um goleiro nos anos 90, Nath, chamado Gilberto. Ele era goleiro do Sport. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a classificação do Grêmio. Grêmio classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, vai enfrentar o Flamengo na semifinal. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Grêmio.